Nós vamos caminhar aqui na nossa série Paisagens da Vida, e nós estamos conversando sobre os cenários que aparentam na nossa vida. O cenário da semana passada foi o cenário da caverna. A gente conversou sobre a caverna, né? E por que a gente está conversando sobre cenários? Porque na história bíblica a gente tem paisagens sendo usadas de forma didática, e isso ajuda muito a gente a lidar com situações e lidar com situações de mudanças, ao mesmo tempo que a nossa cultura, a nossa sociedade, as pessoas que estão ao nosso redor não lidam muito bem com mudanças. E como é que a gente fica quando a gente não lida bem com mudanças? A gente não controla, as coisas mudam e a gente fica vendo navios. Então a gente precisa aprender a lidar com mudanças. E hoje a gente vai conversar sobre uma paisagem que é a estrada. Hoje a nossa paisagem é a estrada, ok? E para isso nós vamos usar um texto bíblico conhecido e que a gente vai tentar não tanto explorar o texto em si, mas explorar a ideia do texto para poder alimentar e dar direção para a nossa vida. Se você quiser abrir sua Bíblia, ligar sua Bíblia, fique à vontade, o texto é Atos capítulo 9. Se você quiser fazer o check-in na nossa página, faça, é legal, você divulga o culto. Se você quiser compartilhar ir na nossa página e compartilhar a transmissão, todos os seus contatos vão saber, você compartilhou isso. Às vezes, você não sabe o poder de você compartilhar as coisas com as pessoas. Vamos lá, Atos capítulo 9, de 1 a 9. Nós vamos ler esse texto, eu vou te contar a história, e a história do encontro de Paulo com Deus. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los para Jerusalém. O que está acontecendo aqui? A gente tem Jesus, ele morre e ressuscita. Quando ele ressuscita, ele passa 40 dias com os seus discípulos ainda. Certo? Ele come com os caras, ele ensina, ele passa. Algumas pessoas ressuscitaram também, porque o poder dele ter vindo de volta abriu as tumbas, as pessoas ressuscitaram, foi um alvoroço danado. E ele passou 40 dias com as pessoas, dando prova de que ele estava vivo. Ele não ressuscitou na moita, saiu correndo e falou, estou indo para o céu, agora vocês se viram aí. Não, ele passou 40 dias, nesses 40 dias ele restaurou o coração de Pedro, ele andou na estrada de Damasco com os discípulos, fez eles voltarem para Jerusalém, tem muita coisa que aconteceu aí. Aí ele sobe aos céus, ele vai para a montanha e fala assim, agora deu meu tempo, agora é com vocês, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder, porque eu vou mandar um outro consolador para vocês, e eu vou subir. Aí ele sobe entre as nuvens, some. Aí o pessoal fica lá meio escondido, né, e tal, porque o alvoroço todo, estão sem Jesus, e aí eles começam timidamente no templo e tal, mas aí 10 dias depois eles estão no templo orando, conversando sobre a experiência com Jesus. De repente, rapaz, vem um negócio complicado. Vem umas línguas de fogo do céu, umas labaredas de fogo, bate nos caras, os caras começam a falar umas línguas diferentes, todo mundo que estava ali, era uma festa gigante, festa da Páscoa, todo mundo, não, festa de Pentecostes, desculpa, festa da colheita, então, todo mundo vindo de outras nações ali, todo mundo escutava eles falando na língua que eles eram acostumados. Então, eles ouviam cada um falar numa língua diferente. E eles entendiam tudo. E era complicado. Então, se o cara nasceu nos Estados Unidos, vamos supor, fosse para lá, ele escutava o cara falando inglês. Se o cara fosse francês, fosse para lá, escutava o cara falando em francês. E aí complicou o negócio, eles começaram a falar, esse cara tão bêbado, não é possível. Aí Pedro falou, não está bêbado não, isso aqui é o que o profeta Joel falou, no capítulo 2, lá do livro de Joel, está lá, que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, blá, 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 blá. Nisso o pessoal se assusta e 3.000 se converte, na hora. Daqui a pouco Pedro pega de novo, 5.000 se converte. E aí o negócio começa a crescer, eles começam a falar que esses caras são os caras do caminho. Não eram cristãos ainda. Eram os caras do caminho. E começou a crescer, isso começou a dar um burburinho, começou a crescer, e aonde os caras chegavam, a coisa complicava. Nisso, um rabino judeu, chamado Saulo, ficou incomodadíssimo com esse negócio, e começou, tem que acabar com esse movimento seu, esse movimento é herético, esse movimento não é de Deus,
estão infligindo, estão falando que tem um outro Deus, só existe um Deus, que história é essa? E aí ele começa a perseguir os cristãos e botar na cadeia. Esse cara era mau, ele chegava nas casas, separava filho das mães, parece Donald Trump, né? Separando as pessoas. Ele separava as pessoas, ele era mau, jogava na cadeia, ele fazia as pessoas confessarem, renegarem Jesus, e ele prendia, o negócio era bruto, ele matava pessoas, porque ele achava que ele estava fazendo certo. Num determinado momento, ele fala assim, vamos expandir as fronteiras, esse movimento está aumentando, nós vamos caçar. Ele é tipo um inquisidor, ele ia caçar todo mundo. Ele queria acabar com esse negócio do caminho, porque isso é uma heresia. E ele vai para Damasco e fala assim, me dá cartas, eu quero ir na autoridade. Pediu carta ao sumo sacerdote, o cara que era o representante lá, deu carta, autorizou ele, falou, vai na fé, irmão. E ele vai com essas cartas e ninguém podia pará-lo. Ninguém podia pará-lo. E ele vai. Nisso que ele vai em sua viagem. Quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra. E ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Meu Deus do céu. Você imagina esse cara. Presta atenção. Presta atenção, tá entendendo? Presta atenção. Você também, presta atenção aí. Olha só. O cara, ele estava ciente de que ele estava fazendo o que era certo e o que Deus queria, a vontade de Deus. Ele estava no caminho dele, na estrada, indo para cumprir o seu objetivo. Ele estava convicto de que ele estava certo. Quantas vezes você já não se achou convicto da maneira que você é como esposa, convicto da maneira que você é como marido, convicto da maneira que você é como filho, convicto da maneira que você é como sobrinho, convicto da maneira que você é no trabalho? E ninguém no mundo é capaz de dizer, de botar na tua cabeça que você está errado. Eu nasci assim. A gente ganha uma convicção. Às vezes a gente está indo frontalmente na direção oposta do que Deus quer e ninguém te move. Ninguém te move. Você vê muito isso em gente apaixonada. Você já viu gente jovem apaixonada? Gente, tá na cara que vai dar merda. Tá na cara. O cara não trabalha. Está com 22 anos, vive de mesada da mãe. E ela acha que vai dar certo. Que quando casar vai melhorar. O cara bate na namorada. E ela acha que quando casar ele melhora. Percebe essas coisas? Às vezes a gente está tão cego, tão cego, tão cego. Filho é assim, não é não? Todo mundo vê o defeito do nosso filho, menos a gente. A gente não, porque eu não tenho, né? Mas menos quem não consegue ver. Então a gente tem que começar a chegar um momento, a abrir espaço para você enxergar outras coisas. Às vezes você está batendo na mesma tecla. E eu aprendi isso com o jogador Kaká. Eu não aprendi porque eu não conheço. Eu vi ele falando isso, eu acho muito interessante. Não confunda a persistência com teimosia. Muitas vezes nós confundimos persistência com teimosia. Fica a dica. Tá? Persistência é uma coisa, teimosia é outra. Outra coisa que eu acho muito bacana nesse texto, e quando Jesus fala, Paulo, ele não fala assim, Saulo, por que você está perseguindo meus filhos? Por que você está perseguindo meus discípulos? Não. O que ele fala? Porque você me persegues. Porque quando você está frontalmente pessoas que estão seguindo o caminho de Deus, você está frontalmente contra Deus. Então quer dizer que os pastores são ungidão, você nunca pode contestar o pastor. Não é nada disso, gente. Porque o pastor pode estar frontalmente contra o caminho de Deus. Um líder da igreja pode estar frontalmente contra o caminho de Deus. Não estou falando nada disso. Estou dizendo que às vezes você resiste a uma pessoa que é enviada por Deus para te dar orientação, é como você está resistindo o próprio Deus.
Percebe? Essa é a lógica que ele está falando. Saulo, por que você está me perseguindo? E aí, na resposta dele, eu já vejo um negócio complicado aqui, porque ele fala, quem és tu, Senhor? Senhor aqui não é um tratamento igual a gente está acostumado. Fala assim, Rocínio, como é que vai o Senhor? Eu não chamo Rocínio de Senhor, né? Mas as pessoas falam, como é que vai o Senhor? Né? O seu fulano, o seu Rocine, né? Não, a gente não... Aqui no Brasil é tratamento. Aqui não, a palavra é Kyrios. E a palavra Kyrios, na linguagem dele, é fonte de autoridade. Quando esse cara cai do cavalo, a primeira coisa, ele fala assim, está uma coisa errada na minha vida. Eu estou escutando uma voz. Quem é essa autoridade que está falando comigo? Ele já reconhece que é uma autoridade. O cara cheio de si já reconhece que tem uma autoridade falando com ele. Ele já dá autoridade para essa pessoa. Muitas vezes nós não fazemos isso. Chega irmão, chega primo, chega irmão da igreja, chega pastor, a gente não dá a mínima autoridade para as pessoas. A gente não dá autoridade. A gente tem que começar a pensar nisso. E aí ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Ai, a história vai complicar ainda. Jesus simplesmente disse para ele, levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Você imagina a situação. Eu acho que Deus, ou ele tem um senso de humor maravilhoso, ou assim, o tempo na equação de Deus faz muito sentido. Porque presta atenção numa coisa. Presta atenção. O cara está na estrada vindo a cavalo, ele não estava vindo a pé. Aí vem uma luz, ele cai do cavalo, literalmente. Ele cai de cara no chão do cavalo e ele fica cego. Beleza, vai até Damasco. Ele vai até Damasco. Por que espera 3 dias? 3 dias. Você imagina o cara cego, você cego 3 dias. Eu acho que ele não era proibido de comer e beber, mas eu acho que ele estava tão impactado com a experiência que ele jejuou. Foi tão forte o negócio. Você imagina, o cara era o juiz do Supremo Tribunal Federal, mano. Tá vindo no meio do caminho, toma um baque e fala assim, por que você está me perseguindo? Você está todo errado. Tua vida está errada. Tudo o que você fez até agora é uma merda. Muda. Todos os seus títulos, todos os seus diplomas. Tem um texto na Bíblia que Paulo fala. Quer falar de título? Então vem falar comigo. Sou judeu de nascimento. Dos fariseus sou mais zeloso. Fui isso, fui aquilo. Tenho cidadania romana, que é tipo passaporte europeu, americano. Manja, que você entra em qualquer lugar do mundo. Tinha cidadania americana. Ele fala, eu sou o cara. E tudo isso não é nada perto, meus diplomas, meu doutorado, meu mestrado, não é nada disso perto da vida com Deus, por causa desse encontro dele. Então ele chega, ele vê toda a estrutura de vida que ele teve, fala assim, cara, você está na direção errada. E aí eu acho que foi isso que impactou ele, ele não comeu, né? Ele estava extasiado, ele estava numa situação, e você imagina, ele ficou cego? Ficou cego, não conseguia enxergar. Mas por que Deus espera tanto tempo assim para ir lá? 3 dias. Não sei, a Bíblia não explica. Assim como, por que Deus espera Elias caminhar 40 dias e falar com ele dentro da caverna? Por que não falou no caminho? Economiza tempo? Economiza sola de sapato? Não, Deus escolhe lá. Então você, por favor, quando Deus demorar a te dar uma resposta, não se acha a pior pessoa do mundo. Pensa assim, ele não te cegou. Porque foi ele que cegou o Paulo. Percebe? Então, quando Deus não te responder prontamente, quando você fala assim, Deus, ajuda minha mãe a me dar mais liberdade, a deixar eu sair mais com as minhas amigas e tal. Quando Deus não te responder, não se acha a pior pessoa do mundo. Por quê? Porque é normal. Porque existe um tempo, e nesse tempo o coração dele é trabalhado.
Quando você responder, Deus, arruma as coisas lá em casa, não está legal. Geralmente a oração, conserta ele, ou conserta ela, né? Quando ele não te responder, não ache que ele está em silêncio, que ele não te ouviu. Para Deus existe alguma coisa na equação dele que o tempo faz todo sentido. E eu não sei te explicar o porquê. Talvez no meu olhar, é que nesses 3 dias Paulo ficou revendo a sua própria vida. Ele ficou revendo a sua própria vida, ele ficou revendo a sua história, ele ficou pensando. E aí o coração dele chegou no ponto. Depois você lê capítulo 9, você continua lendo, você vê que até o cara que foi chamado para ir lá, estava com medo dele, falou assim, Deus, não me bota essa furada não. Esse cara é perseguidor, ele é bandido, ele bota todo mundo na cadeia, não faz isso comigo. Não, Ananias, vai lá, Ananias, ora por ele. Eu já falei com ele que você vai lá. Então, aí você vê outra coisa atemporal de Deus. Ao mesmo tempo que Saulo está cego, e Deus está falando com Ananias, Deus já está falando com Ananias e com Saulo ao mesmo tempo. Que fala assim, Ananias, você vai lá falar com Saulo. Saulo, Ananias vem falar com você. Ele está falando com os dois ao mesmo tempo. Porque o coração de Ananias precisa ser trabalhado, porque ele fala assim, eu vou pegar esse cara, deixa ele cego para sempre, mano. Já botou um monte de gente na cadeia, miserável, vagabundo. Não, deixa esse cara vai lá. Mas não, Ananias também teve que ser trabalhado. Então o tempo tem uma função muito importante na nossa vida com Deus. Martinho Lutero dizia que existe, que entre o pedir e o receber, existe um tempo sem o qual Deus não trabalharia o nosso coração. Então, as coisas com Deus levam tempo, ele transita numa realidade de tempo distinta da nossa. Então não é porque Deus te abandonou. É simplesmente porque o tempo faz um sentido e você tem que aproveitar esse tempo. Certo? Então vamos lá. Sobre a estrada. Paulo estava na estrada. Nos textos bíblicos, a estrada, caminho, são sinônimos, né? Estrada, caminho e rua, tudo sinônimo. E a estrada é o palco onde a vida se desenrola. Ela é um cenário que simboliza a trajetória da vida. É nessa estrada que acontece a história que nós lemos. É o cenário de uma vida. Em Atos 8, capítulo 3, menciona esse jovem Saulo como sendo um grande adversário dos cristãos, e principalmente porque ele rivalizava idade com Jesus. Então você tinha um rabino vindo das escolas, estudou em Harvard, em Colômbia, fez pós-graduação e veio. E ao Saulo. E você tinha um cara que veio do nada, que era carpinteiro e que começou a fazer sucesso. Então você tinha esses 2 jovens rabinos alvoroçando o mundo. Esse daqui deixou um legado. Morreu, ressuscitou e foi embora. Sobrou esse. E esse não suportava a ideia do que esse fez, porque ele não estudou. Então esse rabino começou a perseguir o outro. E a gente vê que Saulo é esse rabino que começa a perseguir. De acordo com as próprias palavras de Saulo, ele era blasfemo, perseguidor e opressor. Era um cara muito, muito ruim. Ele diz em 1 Timóteo, capítulo 1, de 13 a 15, ele fala, eu era um dos principais pecadores. Já não lhe bastava torturar cristãos de Jerusalém, ele vai, na sua fúria, expandir terreno. Vamos invadir lá o pessoal de Damasco, vamos expandir as fronteiras, vamos acabar com isso pela raiz. E aí ele tem a procuração na mão do sumo sacerdote, com um ódio implacável no seu coração, ele começa a perseguir os caras. Mas no caminho, por volta ali do meio-dia, ele, de repente, a luz cega ele, uma luz resplandecente, cai em terra, e aí esse choque, você imagina, o choque desse cara que a gente configurou até agora. Ele sai do alto da sua glória e encontra com Jesus. E ele vê que o patamar dele não rivalizava com esse rabino. Esse rabino era coisa maior, era uma coisa diferente. Então Saulo é conduzido até Damasco, onde Deus se encarrega Ananias de ir lá visitar, orar por ele, tirar o negócio do zóio dele e tal. Complicado, né? Mas a imagem da estrada nos remete a alguns sentimentos e algumas sensações. A estrada remete a gente à distância. Quando você pega a estrada, pegar a estrada, você vai para longe.
Nem que você vá na Leroy Merlin, mas você pega a estrada, entendeu? Lá de casa eu pego a estrada para ir no Leroy Merlin. Então, dá a sensação de que, quando você olha para uma estrada, tem um lugar indo para o Rio de Janeiro, eu acho que é na Dutra. Meu Deus do céu, gente, é uma coisa absurda. Você pega, você entra nela, é uma reta, mas é uma reta. Ela só faz isso aqui, ó. Mas você não vê fim. Dá desânimo. Que você acelera, quando você percebe que seu carro está lá 140, aí você... Porque não tem nada, é reto. Você não vê o horizonte. Então, a estrada remete a esse negócio que você não vê lá. E parece que você nunca vai chegar. Não sei se você já foi dirigindo para o Rio, ou para lugar mais longe. Você dirige, não chega, dirige. Dá a impressão que você não chega. E quando você pega trânsito, então é desgraça, é terrível. Estrada também remete a gente à exposição ao tempo, calor, frio, chuva, sol. E trajeto remete também a trajeto. Qual o melhor caminho? Qual o caminho que a gente deve seguir? O cenário na estrada nos propõe alguns desafios, sempre a partir do seu ponto de partida e do seu ponto de chegada. E vai ficar mais claro aonde eu quero chegar. A estrada nos remete a reflexões sobre de onde viemos, aonde estamos e para onde nós vamos. Aí você vai falar assim, você vai falar do conceito filosófico de onde viemos? Não, isso aí o Evangelho já resolveu, eu não vou falar isso. Eu quero falar de onde você vem para chegar aqui hoje. Esse é o primeiro ponto. Da onde viemos. Isso nos remete à história da nossa vida. A história da sua vida. Qual tem sido a sua trajetória? O Saulo, estava vindo de toda a sua formação judaica, de todo o seu berço religioso, de todas as suas verdades. E Deus sabia quem ele era. E pergunta, Saulo, por que você me persegue? E essa pergunta de Deus mostra claramente que Deus conhecia Saulo. Deus sabia a trajetória de Saulo. E Deus sabe de onde a gente vem. Qual é a nossa trajetória? Deus conhece o que nós temos aspirado. E eu te pergunto, você sabe de onde você vem? Qual é a sua história? De que caminho você vem? De que verdades você vem? Percebe o que eu estou querendo dizer? O que te trouxe até aqui? Quais foram as verdades que te trouxeram até aqui? Quais foram as realidades que te trouxeram até aqui? Da onde você vem? Qual é a tua trajetória? Da onde nós viemos? Você precisa entender como é que a sua família lidava com os sentimentos, para você entender por que você é inseguro ou seguro demais hoje. Você precisa entender por que seus pais se separaram, seus avós se separaram, para você entender a sua tendência a desistir. Da onde você vem? Eu tenho uma tendência muito forte. Eu e meus irmãos somos criados por uma mãe muito boa, mas uma mãe só. Meu pai, ele se separou da minha mãe, viveu, já contei isso para vocês, viveu dentro da mesma casa e depois ele saiu. Então, durante anos, eu convivia com meu pai. Meu pai num quarto e minha mãe no outro, eles não se relacionavam. Né? Ele tinha os namorados dela, minha mãe tinha os namorados dela, ele tinha os namorados que ele queria também, os namorados lá. Mas eu era pequenininho e convivia com os dois. Depois de um tempo, meu pai foi embora, né? Foi para a casa da minha avó, que era o terreno de trás da casa. Mas a gente viveu com a nossa mãe sendo a provedora. Então, eu e meus irmãos tivemos uma deficiência muito grande. A nossa segurança se tornou uma figura feminina. A gente não tinha uma figura masculina ao nosso lado para nos mostrar aonde a gente tinha que se referenciar. E isso afetou a minha trajetória. Afetou minhas decisões na vida. Afetou as decisões dos meus irmãos. Não é culpa da minha mãe. A gente só não teve como se livrar disso. Eu só consegui me livrar e entender isso muito tempo depois. Depois de passar por uma crise brava. Você consegue lidar com os seus sentimentos? Como é que sua mãe, seu pai, como é que eles lidavam com os seus sentimentos? A sua casa foi uma casa de afeto e de carinho? Tinha abraço, tinha aconchego, cobrança na hora certa, mas no momento certo de afago?
Se não teve, você em casa não sabe lidar com isso. E aí você vem com outra pessoa para conviver, que tem uma outra história, dá merda. A gente precisa entender de onde a gente vem. Como que a nossa vida nos trouxe. Porque a partir do momento em que a gente encontra Jesus, a coisa pode mudar. Está fazendo sentido o que eu estou querendo dizer, gente? Se você quiser se aprofundar nisso, isso se chama genograma. Eu tenho um livro com um capítulo só sobre isso, um site que ensina você a fazer o seu genograma. Você bota lá seus avós, como é que eles eram, seus pais, como é que eles eram, aí seus primos, tal, aí você começa a configurar você. Aí daqui a pouco você começa a entender, eu já sei porque que eu sou assim. Eu sei porque eu respondo rápido, eu sei porque eu sou mais lento para responder, eu sei porque eu sou carente emocional, eu sei porque eu sou inseguro. A gente sabe por quê? Porque a nossa trajetória formou a gente. E aí, muitas vezes, você põe culpa nos amigos. O problema são os amigos. O problema é ela, o problema é ele. O problema é o trabalho. Você põe culpa em todo mundo. Menos no raio que você deveria pôr a culpa, que é a sua trajetória. Então, quando a gente pensa sobre de onde a gente veio, a gente tem que refletir sobre isso, sobre essa história. Tudo bem? Estamos juntos? Até aí? Segunda coisa que a gente precisa refletir é onde nós estamos. Aí eu pergunto, aonde você está? Quando eu pergunto aonde você está, isso remete à situação da sua vida hoje. A primeira pergunta se remetia à nossa história até agora, a trajetória. A segunda pergunta remete à situação da nossa vida hoje. Como é que você está hoje? Aí eu pergunto, onde você está? Em que momento da vida você está? Que situações você tem vivido? Você tem se sentido sozinho? Não responda, porque você tem parentes aqui. Então, fique inerte. Responda isso na cabeça. Você tem se sentindo só? Como é que está a sua vida? Você tem batalhado algumas coisas? Gente, não tem nenhum problema em você ser casado, por exemplo, e você assim, eu estou me sentindo só. Essa semana agora eu passei doente. Eu fiquei doente segunda, terça, quarta, aí eu fui no hospital na quarta, mas não encontraram, pediram o exame, mandaram tomar dipirona. Aí pediram o exame, eu fiz na sexta o exame, não encontrou nada. Aí na terça tem outro exame, uma endoscopia para fazer. Aí nessa semana a Sabrina falou assim, estou sentindo sua falta, estou me sentindo sozinha. Por quê? Porque para não incomodá-la, e eu não tinha posição para dormir, porque era uma dor aqui, eu dormi na sala. Então eu dormi 3 dias na sala. E ela se sentiu sozinha. Não tem nada de errado em você viver casado e se sentir só. Sabe por quê? Porque você acompanhar alguém não é só você estar perto, assistir Netflix, jogar videogame junto. Não. Às vezes, cada um tem uma necessidade. Necessidade de sentar junto e não fazer nada. Aí o agitadão, não aguento ficar aqui, não aguento ficar batendo o joelhinho. Não, mas é para estar. Tem gente que gosta de sentar numa cadeira, com uma taça de alguma coisa líquida, vermelha, um vinho, né? Sentar e tomar. Tomar um vinho, tomar uma cerveja, e ficar. Tem gente que gosta de ir no cinema, tem gente que gosta de passear. Gente, eu precisei aprender... eu não gosto de falar dela, não tem jeito. Eu precisei aprender isso na minha trajetória. Eu entendi e estabeleci lá em casa, dei ordem em casa, viu? Estabeleci. Gente, não tem como eu tirar férias e a Sabrina tirar férias junto. Sabe por quê? Não, vocês vão entender. Eu tiro férias para descansar. Ela tira férias para descansar. Não, para descansar. Saca só. Como é que eu descanso? Eu vou para uma pousada, para um hotel. Eu quero dormir até tarde. Eu quero sentar na varanda. Quero tomar um café. Quero pegar um livro, um líquido vermelhinho. Quero pegar um livro. Quero ficar na beira da piscina tomando sol. Eu quero ir para a praia no inverno, deitar de frente para o mar com um cobertor e ficar lá o dia inteiro e dormir. Eu descanso dessa maneira. Sabe como é que a Sabrina descansa?
Ela quer ir para uma cidade que ela não conhece. Andar. Gastar sola de sapato. Ela vai, ela quer fazer todos os passeios possíveis dentro do orçamento. Ela quer andar, ela quer conhecer. E ela quer ver todas as lojas, porque é o jeito que a mente dela descansa. E aí, como é que você faz, bobão? Você quer descansar, você vai deixar tua mulher numa cidade diferente, ela vai sozinha e você fica? Então, não dá. Percebe? Então, o que acontece? Eu tenho que tirar minhas férias, então eu tiro férias. Uma semana eu vou para o Rio, para casa da minha mãe, onde eu não faço absolutamente nada. Eu levo minha mãe para fazer o que ela quer e eu fico em casa o dia inteiro, tarde inteira, a noite inteira, não faço nada. Eu leio, não faço nada. Caminho de manhã, volto. Os meus amigos não me veem há 8 anos. Porque eu não boto a cara para fora de casa. E aí eu aproveito a viagem, quando eu estou no carro, eu ouço 5 palestras indo, 5 horas de palestras indo, e 5 horas de palestra voltando, as mesmas, seguida. É o meu tempo. Agora, quando eu saio com ela, a gente vai tirar férias em agosto, férias dela. Sou acompanhante de luxo, filho. Eu seguro bolsa. Sou! E eu sou feliz. Feliz. Sabe por quê? Porque é o jeito que eu posso fazê-la feliz. Eu não posso querer que ela se molde a mim, não posso me fazer moldar a ela. Então a gente encontrou um jeito. No futuro, pode ser que a gente encontre outros jeitos. Mas a gente tem que começar a perceber isso. Se a gente não entende essa dinâmica da vida, um se torna sozinho. Então eu vou falar assim, não, então eu tiro minhas férias e faço o que eu quero, você tira suas férias e faz o que você quer. Que absurdo, que casamento é esse? A gente não tem nada de errado a gente se sentir só que cada um tem uma peculiaridade. Foi por isso que eu entrei nessa história. Então cada um descansa de um jeito, cada um tem um jeito de gastar o seu tempo. Tem que ter conversas e tem que ter momentos diferentes. Tem gente que gosta de ir para shopping, bater perna. Entendeu? É vida. Mas cada um tem um jeito. E na estrada da vida, caminhar sozinho é estar parado. Olha que profundo. Na estrada da vida, caminhar sozinho é estar parado. Esse negócio de independência, no Brasil a gente tem muito isso. Qual foi o grito mais importante da história do Brasil? O que dizia o grito? Independência ou morte? No cristianismo é independência é morte. Desde o Éden, o homem quis ser independente. E é o que deu. A nossa independência, querer fazer tudo do nosso jeito, sozinho, não compartilhar, não criar um meio comum, um meio termo, porque tem coisas que a gente faz em casa do meu jeito, tem coisas que ela faz do jeito dela, e tem coisas que é o jeito Rodrigo e Sabrina de fazer. Teve que criar um jeito novo. Porque as coisas que eu não via espaço para ceder, ela não via espaço para ceder, a gente teve que criar um jeito novo de fazer. Não tem jeito. Percebe? E nas relações de amizade também, nas relações de casa também. Às vezes a gente tem que criar um jeito novo. Filhos, vou defender vocês agora, hein? Ó, se liga na minha. Filhos que passam de etapa. Filhos em novas etapas precisam de pais preparados de forma diferente. Até certa idade, você manda e obedece. Chegou uma certa idade, vamos dialogar. Não funciona mais. Chega uma certa idade, não funciona mais. Ó, dica que eu dou. Para cada etapa existe uma configuração. A gente tem uma pérola aqui na igreja. Um casal que já passou por todas essas fases que vocês, pais mais novos, já passaram. Não custa. Chega assim, Cida Rossini, quais foram... Não pergunta a chave. Não pergunta a chave. A chave de uma boa pergunta é, Cida Rossini, quais foram os seus maiores erros? Essa é a chave. Quais foram os seus maiores erros? Onde vocês fariam de novo? Ali você aprende. Porque o sucesso pode ter dado certo, pessoas são diferentes. Não é verdade? Agora, se você olhar os erros que foram cometidos em cada etapa, você começa a ter um espelho, você começa a ter uma silhueta e você começa a formar isso para você. Porque até uma idade você manda, até outra idade você dialoga, na outra idade só comunica.
estou saindo. Infelizmente é assim. E chega uma outra idade que nem comunica, porque está em outra casa. Já foi. Então, os filhos precisam de pais preparados para cada etapa. Você, como pai, como mãe, precisa se atualizar. Precisa se atualizar. Certo? Então, na estrada da vida, caminhar sozinho é estar parado. Precisamos estar juntos. Deus sabe aonde nós estamos. Deus sabe dos caminhos errados que nós pegamos, das decisões erradas que nós tomamos, das rupturas que nós fizemos, rompemos relacionamentos, da falta de mudança que nós carregamos. Deus conhece isso, conhecia isso na vida de Saulo e conhece isso na minha e na sua vida. Deus sabe disso. Deus sabe da secura da nossa alma, do vazio emocional, do vazio espiritual, da falta de força, da falta de gana, da falta de vontade de sair da cama, da falta de vontade de lutar mais uma vez. Deus sabe. Deus sabe da luta para conseguir atingir o ideal profissional, emocional, espiritual. Deus sabe. E Ele está disposto a entrar na luta com você. Só que o problema... Qual é o nosso problema? Nós queremos soluções para ontem. E a solução vem, a coisa vem acontecendo depois. A gente tem que ir regando, tem que esperar, tem que deixar a coisa acontecer. E aí a gente vai vendo as mudanças. A gente vai vendo a coisa acontecer. Sabe como é que é o nome disso aqui? Isso se chama rosa de Jericó. Isso é uma planta muito esperta. Ela vive no deserto. E quando acaba a água, ela se fecha todinha. E fica igual daquele jeito que eu mostrei para vocês no começo. E ela é capaz de ficar anos sem água, rolando com o vento, até que ela encontra uma poça. Quando ela encontra uma poça, ela se abre. Ela volta a ter vida. Isso se tornou o símbolo da nossa espiritualidade, dos pais da igreja. Eles usavam essa rosa para simbolizar a nossa espiritualidade. Então, eles tinham uma rosa dessa em casa e eles tinham que regar. Quando ela se fechava, então, ó, é um aviso, você não está cuidando bem, você tem que regar. Para te lembrar que você tem que regar a sua vida com Deus. Você tem que regar a sua vida com Deus, você tem que regar. Você viu quanto tempo demorou? Ela abre inteira, ela vai abrir inteira aqui. Vai abrir inteira, essas mãozinhas aqui de dentro vão sair. Ela vai ficar verde. Fica verde, volta a ter vida. Se você deixar bastante tempo, ela dá flor. E ela vai. Sem terra. Mas daí, quando você tira da água, ela não fica mais. Quando eu tiro da água, ela está sem água, ela volta. Fecha outra vez. E é isso que acontece com o nosso coração. É isso que acontece com o nosso coração. Quando a gente deixa de ter tempo com Deus, a gente deixa de estar com Jesus, o que acontece? O nosso coração se fecha, se fecha, se fecha, fica seco. Não é fácil de destruir quando está seco? É isso que acontece com a nossa vida. Por isso que eu falo, ter tempo com Deus não é um programa. É vida. É a única forma da gente ter vida. Porque Deus sabe, Ele sabe que a solução é, vamos regar esse coração? Vamos regar essa vida? Porque se a gente regar, você vai ver o que eu fiz em você. Porque agora não dá para ver. Preciso regar. Você vai ver quem eu desenhei. Queridos, por último, para onde vamos? O que nós buscamos? Essa pergunta me remete a algo fantástico, que é a frase do filósofo Luiz Felipe Pondé. Ele diz que o risco do sucesso é deformar a alma. E aí eu pergunto para você, para onde você está indo? O que você está buscando? Para onde você está indo? O que você está buscando? Quero te mostrar isso numa canção popular, tá? Que o risco do sucesso é deformar a alma. Numa canção que você já cansou de ouvir. Quando você estava chapado um dia na vida, você até dançou essa música. Na sofrência. Mas eu tenho quase certeza que você nunca prestou atenção na letra dessa música. Nós vamos chamar aqui uns caras
muito importantes na cultura caipira. Uma dupla chamada Milionário e Zé Rico. Olha o que eles fizeram nessa música. Dá uma olhada. Você já ouviu essa música, não é? Nesta longa estrada, né? Agora, presta atenção na letra. Nessa longa estrada da vida, eu vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Este é o exemplo da vida para quem não quer compreender. Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final desta vida chegou. Pergunta: você já tinha reparado nessa letra? A parte mais famosa dessa música é: vou correndo e não posso parar. A gente só lembra disso. Mas olha a profundidade do que esse cara está dizendo. Nessa estrada, eu não posso parar. Não tem tempo para parar. Estou na correria. Né? Por quê? Porque eu quero vencer na vida. Porque um dia na minha infância disseram que eu tinha que vencer na vida. Pensa bem atenção. Se você tem que vencer na vida, alguém tem que perder. Não existe campeão sem derrotado. E às vezes, quando você entra nesse frenesi, quem está perdendo é a sua família, quem está perdendo é quem está do seu lado, quem está perdendo são seus amigos, quem está perdendo são seus parentes. Você está ganhando, campeão, e está derrotando todo mundo. A vida não é uma competição. A vida é uma maratona onde cada um tem sua raia e corre a sua maratona. Eu não estou competindo com ninguém, mas esse cara decidiu cair na falácia da nossa cultura de que eu tenho que competir, de que eu tenho que vencer. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. O que aconteceu com ele? O tempo cercou minha estrada. Ficou cansado porque não tem como batalhar a vida inteira. As vistas se escureceram. Alguma semelhança com Paulo? As vistas se escureceram. E o final da corrida chegou. O cara morreu sem alcançar, sem chegar, sem vencer. Porque a vida não é para ser vencida, a vida é para ser vivida. Percebe a diferença? Ele fala, esse é o exemplo da vida. A gente tem que começar a pensar nisso. Deixa eu caminhar que eu já estourei meu tempo. Não, volta aqui. Na nossa vida comum é isso que acontece. O Anselmo Grün, um pensador alemão, ele fala o seguinte: quem está sempre de passagem nunca chega a lugar nenhum. Quando a gente está numa vida comum sem Deus, a gente vive uma busca e uma busca sem fim. Chega um momento em que a luta se torna tão tremenda e tão dura que a gente não aguenta mais. Chega o final da corrida. E o fim é certo. No que você gastar a sua vida nessa vida, teremos uma eternidade para que você continue gastando sua vida eterna. Se você gastar a sua vida com Deus nessa vida e com as pessoas, Deus vai te dar uma eternidade para você continuar assim. Se você gastar a sua vida com egoísmo e longe de Deus nessa vida, Deus vai te dar uma eternidade para você continuar desse jeito. É decidido aqui. O caminho daqui não vai mudar lá na eternidade. É o que você escolhe aqui. Mas quando Deus entra em nossa estrada, as coisas mudam. Aos olhos de Saulo, da cultura, da religião, ele estava fazendo o que era certo. Ele era reconhecido no círculo religioso por sua dedicação. Às vezes você tem muito tapinha nas costas no trabalho, porque você é bem dedicado e rouba tempo da sua família, porque você é super dedicado. Né? Estão te enfiando a faca e estão batendo nas suas costas, falando, olha que legal, você é demais. Mas no final da estrada é morte. No meio da sua estrada, ele tromba com Jesus. E ao não lutar, ao se entregar, ele foi guiado. Não mais no controle, mas guiado até a casa. Pela mão, porque ele estava cego. Sem visão, ele foi para algo desconhecido, algo que eu estou te propondo. Abrir espaço para estar com Deus. Mas
o que foi lhe dito era que Deus iria fazer. Ele não sabia para onde ele ia, não sabia onde ia encontrar, mas ele ouviu a voz de Deus dizendo, vai. E ele obedeceu e foi. Algo dentro dele mudou, algo que ele mesmo não poderia mudar. Jesus o tornou passível, tornou o cara manso e o conduziu para a experiência da mudança de vida. Ele se tornou manso diante de Deus, ele abaixou a sua guarda diante de Deus. E a conclusão que a gente chega, qual que é? É que a estrada é um local de transformação. Principalmente quando Deus entra na nossa vida, na nossa estrada. Segundo, você pode perguntar assim, Paulo se arrependeu da escolha dele? Ele se arrependeu da escolha que ele fez? Ele deixa registrado na Bíblia como é que foi a perspectiva dele do futuro. A perspectiva de vida dele mudou. Ele escreve aos Filipenses, capítulo 1, de 21 a 23, ele diz, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Ou seja, a vida para ele se tornou, eu vivo, eu trabalho, é legal. Mas se eu morrer, é muito melhor. Eu vou encontrar com Jesus. A perspectiva do cara mudou. A vida dele mudou. E quando ele chega no final da vida dele, o que ele fala quando ele escreve para o discípulo dele, Timóteo? Ele fala assim, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Ou seja, estou chegando no final da minha vida. Está próximo o tempo da minha partida. Estou no fim. Eu combati o bom combate. Eu terminei a corrida. Eu guardei a fé. Perceba, eu combati o bom combate. Eu não combati todos os combates. Ele escolheu os combates. Ele terminou a corrida. Ele não ganhou de ninguém. Ele falou, eu terminei. Eu não corri contra ninguém. Eu terminei. E eu guardei a fé nos intempéries da vida. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Ou seja, para todos nós. E aí a minha pergunta para você é, como andam as suas perspectivas? Da onde você vem, aonde você está, para onde você vai. Minha proposta é, que tal Cristo mudar a sua história? Que tal Cristo mudar a sua trajetória? Você se deixar ser cuidado por Deus, decidir entrar de cabeça e com seriedade, a separar tempo para aquele que te criou e mergulhar na vida que Deus tem para você. Porque nessa longa estrada da vida, se você for correndo e não tiver tempo para parar, o destino é certo. Mas Deus entrou na estrada de Paulo e hoje ele entra na nossa estrada dizendo, vamos mudar tudo isso? Vamos tomar uma decisão? Vamos tomar uma decisão de verdade? Porque é fácil, você decide o que comprar, você decide que carro trocar, você decide que... várias coisas você decide. Por que coisas importantes você não toma uma decisão de vez? De entrar de cabeça? É nisso que eu queria que você pensasse, querido. Senhor Deus querido, nós queremos entregar nosso futuro e caminhar junto contigo, pedindo a tua graça para trabalhar dentro do nosso coração, naquilo que o Senhor quer fazer em nós. Obrigado, Jesus. Fortalece o nosso ser, o nosso coração e ouve a oração dos teus filhos. Conduz nesse caminho, entra na nossa estrada, muda a nossa vida, muda a nossa perspectiva, para a gente ser aquilo que o Senhor imaginou. Obrigado, Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos receber a bênção. Estenda suas mãos como quem não tem nada para dar, mas muito a receber. E depois, de uma forma simbólica, você traga para o teu coração, internalizando tudo o que você recebeu de Deus nessa manhã. Que o Eterno abençoe e guarde vocês, que o Eterno sorria para vocês e presenteie vocês, que o Eterno olhe para vocês bem nos olhos e os faça prosperar. Que a graça do Senhor Jesus, que entra na nossa estrada, esteja contigo. Que o amor de Deus, o Pai, que não desiste de nós, te acompanhe. E que a consolação e transformação do Espírito Santo esteja sobre sua vida, sobre sua família, sobre todo o povo de Deus na face da terra. Amém.